pessoal, tudo bem? Bom, semana passada me fizeram uma pergunta, né, sobre qual software que é melhor para projeto estrutural, o Eberic ou o TQS, e eu fiquei de fazer um vídeo essa semana falando sobre isso, né. E, na verdade, a resposta dessa pergunta é muito simples, né, mas eu queria, fora a resposta, eu queria fazer algumas comparações sobre os dois softwares, né. Então, a gente vai falar sobre as soluções técnicas que esses softwares apresentam, sobre as versões demonstrativas deles, sobre custo para o usuário e um pouquinho sobre BIM, beleza? Bom, não vou ficar me alongando aqui, né? Vou passar a resposta, claro, né? Se vocês acharem esse vídeo interessante, manda para as outras pessoas, compartilha, curte, né? Segue o canal aqui para dar uma força, tá bom? Mas a resposta é muito simples, né? Não existe o melhor software de cálculo estrutural, né? O que um software faz? Software é um programa para fazer verificação, só faz isso, né? Então, tanto o TQS, como o CIP, como o Eberic, ele faz verificação, né? A função principal desse software, e ajuda muito a gente, né, é agilizar, otimizar o nosso trabalho, melhorar a qualidade dos detalhamentos, né, isso com toda certeza, tá? Mas a solução estrutural, né, e todo esse trabalho técnico é do engenheiro que está operando o software. Então, o software é só uma ferramenta, né? Então, se o software é só uma ferramenta, o melhor software é a ferramenta que você domina. Então, se você tem um conhecimento técnico e tem, ao longo do tempo, você trabalhou e adquiriu uma sensibilidade estrutural, o melhor software é o software que você conhece, que você domina, tá? Com toda certeza. O cara que entende de estrutura, que adquiriu essa sensibilidade estrutural e usa o TQS é o melhor para ele, né? Eu uso o Eberic há muitos anos. Para mim, o Eberic é o melhor. Eu experimentei o TQS depois de muitos anos já com o Eberic, então eu acabei não me adaptando, tá? Então, é muito simples. O melhor software estrutural é o software que você domina, tá? Seja TQS, seja CIP, seja o software que for, tá? Beleza. E agora, eu queria fazer uma comparação entre o Eberic e entre o TQS, né? Para, de repente, alguém que esteja assistindo esse vídeo e ainda está iniciando nessa carreira de engenheiro de estruturas e está escolhendo um software, de repente isso pode ajudar, né? Então, primeiro, a gente vai falar sobre soluções técnicas, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui no site da TQS e no site da AutoQI, que é a empresa que faz o Eberic, a AutoQI, né? Para ver o que eles oferecem, né? Mas a minha percepção é o seguinte: falando de soluções técnicas, o TQS ele é um pouco mais completo, né? E por que eu acho isso? O TQS, ele tem as configurações deles, né? São mais editáveis, você pode configurar isso de acordo com o seu sentimento, com a sua sensibilidade estrutural, né? Ele dá recomendação de norma e você consegue ajustar o que você quer, né? O Eberic, boa parte ele permite e tem algumas coisas que ele trava, né? Você não consegue alterar, certo? Então, assim, para o cara que está iniciando, o fato de não ser tudo liberado, às vezes é um ponto positivo, porque não tem tanta segurança para mexer nessas informações, né? E para um cara que está mais experiente, de repente, isso acaba atrapalhando um pouco, né? Ele se sente confortável de ajustar alguma coisa, de configurar de alguma maneira, e o software, o Eberic não vai permitir, dependendo da coisa, né? Com muitas coisas o Eberic deixa a gente editar também. Então, esse é um ponto. Outro ponto, o Eberic, ele não dimensiona parede de concreto moldado em loco, de acordo com a 16055, né? Não dimensiona estrutura metálica, só que vai sair agora um módulo de dimensionamento de metálica na próxima versão, tá? E ele tem uma solução de fundação, tá? Só que não é o forte do Eberic, assim como também acredito que não é o forte do TQS, né? Tá? Bom, o que o TQS tem de superior, né? O TQS, ele tem algumas soluções que o Eberic ainda não traz, né? Ele dimensiona a parede de concreto, acho que tem um módulo de proteção,
né? Então, acho que nesse ponto, o Eberic é um pouco superior, né? Só que também não adianta nada você ter uma ferramenta super completa e você não ter conhecimento técnico para aproveitar isso, tá? Então, solução técnica, eu acredito que o TQS é um pouquinho superior, tá? Versões demonstrativas, os dois têm, e aí isso faz muita diferença, né? O Eberic tem uma versão demonstrativa, né, para você baixar lá no site deles, que é gratuita. Essa versão demonstrativa do Eberic tem todos os módulos liberados, inclusive não tem limite de pavimento, só que não salva e não gera PDF, né? Então, você abriu o software hoje para você estudar, você tem que fazer o seu projeto inteiro em um dia e a hora que você desligar o seu computador, você perdeu o seu trabalho. Então, para estudo, isso acaba sendo um pouco ruim, né? O TQS, ele tem uma versão demonstrativa também, você consegue salvar, consegue gerar até pranchas em PDF, só que ele vem com uma tarja lá, para você não comercializar. Então, em relação à versão demonstrativa, acredito que um ponto positivo para TQS também, tá? Em relação a custo, né? Os dois softwares hoje trabalham com licenças temporárias e também com a licença vitalícia, né? Eles trabalham com módulos, então você pode comprar uma versão que oferece menos pavimentos para você projetar, para você iniciar, que tem um custo menor, e depois ir adquirindo esses módulos à medida que seu trabalho vai desenvolvendo, né? Os dois trabalham dessa maneira. Em relação a custo, né? Se você pegar a versão mais completa do Eberic, sem limites de pavimento, e a versão mais completa do TQS, sem limite de pavimento, a diferença de custo entre os dois é bem alta, né? O TQS é mais caro do que o Eberic. Se você pegar a versão de entrada dos dois, na versão temporária, né, o valor do TQS é superior, mas aí a diferença não é tão grande, tá? Então, se você pegar, por exemplo, o Eberic, ele oferece uma licença temporária, né, de 1 ano, para projetos de estruturas de concreto com limite de 5 pavimentos, né, e custa mais ou menos aí uns R$200 por mês, né. O TQS também tem uma versão de 5 pavimentos, que se chama EPP, né, TQS EPP, e essa versão, ela custa por volta de R$300 por mês, né. Aí o valor não é tão grande, mas se você for ver a diferença entre eles, é bastante, tá? Então, em relação ao preço, eu vejo vantagem no Eberic, tá? Outro ponto importante para a gente analisar é o BIM, né? O que é BIM? BIM é você modelar a informação da construção, né? É você construir a sua edificação virtualmente, simular o que vai acontecer para prever os erros em fase de projeto e deixar isso mais assertivo para a sua obra, né? Basicamente, BIM é isso. BIM é um processo que você desenvolve tudo isso. E aí, os softwares são ferramentas que modelam, né, dentro do processo BIM, tá? E o Eberic faz, o TQS também. A maneira que eles distribuem arquivos entre eles, né, a ideia do BIM é que é um trabalho colaborativo. Então, se troca arquivos entre os projetistas, né, estrutura, map, arquitetura, né. Então, o Eberic e o TQS, os dois fazem isso. A maneira que eles vão trocar e receber arquivo com outras disciplinas é através de um arquivo que chama IFC, que é um arquivo aberto, né? Os dois têm, tá? E aí, eu vejo vantagem, tá, em relação a BIM no software Eberic, pelo seguinte, o TQS e o Eberic, os dois trabalham com IFC, os dois conseguem, os dois têm interoperabilidade, né, entre softwares com realidade aumentada, tá? Mas a AutoQI, que é a empresa que tem o Eberic, ela tem um outro software que chama QI Builder, que é um software que faz toda a parte de map, né, elétrica, hidráulica, e o software Eberic, dentro da AutoQI, junto com o QI Builder, eles conversam muito bem, e aí você consegue trocar arquivos entre eles, e o Eberic, ele tem uma aba de colaboração dentro desse processo BIM, né, que faz o quê? Você consegue
verificar colisões, né, dentro das disciplinas, né, você consegue inserir furos automáticos em vigas, consegue gerar relatórios BCFs para você compartilhar entre os projetistas, né. Então, nesse ponto do BIM, eu acho que o Weberic tem vantagem em relação ao TQS, né. O que a gente queria discutir são esses pontos, né, lembrando que o melhor software é o software que você domina, tá? Em relação às soluções estruturais, acho que o TQS hoje ele é um pouco mais completo, né? A AutoQI está trabalhando em muita coisa e está melhorando cada vez mais, mas hoje o TQS é mais completo. Tá? Em relação a custo, eles são muito próximos nas versões menores, nas versões mais completas a diferença é muito grande, tá? Em relação ao BIM, eu acho que o AutoQI, o Weberic, o QI Builder está bem à frente nisso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado, né? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, manda para algum amigo que de repente está querendo ingressar nessa área de estruturas, que está meio indeciso, né? E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, abraço.